Mateus capítulo 5, versículo 6. Mateus capítulo 5, versículo 6. Todos acharam, queridos? Amém? Mateus capítulo 5, versículo 6. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mais uma vez. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém, querido? Pode se assentar em nome de Jesus. Ontem, eu queria só compartilhar um testemunho rapidinho, né? Ontem nós, na vigília, Deus deu uma palavra sobre Jó. Quando Jó, ele orava pelos seus amigos, né? Deus veio em favor de Jó, fazendo resposta das suas orações. E algo que o Senhor falou muito forte no nosso coração ontem, é que muitas vezes nós estamos tão presos nos nossos problemas, né? Que nós não conseguimos orar pelos outros. E eu precisava tanto de uma resposta de Deus ontem. Eu falei: Senhor, minha vida te pertence, eu quero só orar pelos outros. Glória a Deus, porque hoje Deus trouxe uma convicção daquilo que eu estava perguntando para Ele. Amém? Então eu queria dizer que a palavra de Deus é verdadeira. Amém? A palavra de Deus não volta vazia, ela se cumpre, ela é poderosa. Aleluia! Queridos, então lá em Mateus capítulo 5, versículo 6, nós vemos aí que são bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu queria primeiramente definir o que quer dizer a palavra justiça dentro desse contexto aqui, né? Justiça quer dizer a qualidade e o estar reto. Justiça, o estado daquele que é como deve ser. Amém? Em outras palavras, queridos, se nós pudéssemos ler, talvez da nossa maneira, nós vamos dizer assim, que é bem-aventurado aquele que tem fome e sede de ser o que Deus o criou para ser. Amém? Você pode repetir isso? Diga assim: Senhor Jesus, eu tenho fome e sede de ser o que o Senhor me criou para ser. Aleluia, glória a Deus. Queridos, a Bíblia nos fala lá em Gênesis, no capítulo 2, né, do propósito de Deus para o homem. Diz que Deus, quando Ele criou o homem, Ele criou o homem para ter um relacionamento com Ele. E a Bíblia fala que o homem tinha comunhão com Deus, o homem via a face de Deus, compartilhava do coração de Deus. E esse é o propósito de Deus quando Ele criou a mim e a você, é para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Mas a partir do momento que o pecado entrou no coração do homem ele perdeu essa comunhão com Deus. E a partir daí ele passou a ser um ser injusto, vamos dizer assim, né? Deixou a justiça. Nós podemos olhar hoje no nosso contexto, nós vemos tanta injustiça, né? Nós vemos tanta injustiça, nós vemos injustiça de pessoas que às vezes morrem na fila do hospital sem ser atendida. Nós vemos injustiça porque pessoas que às vezes têm dinheiro, elas conseguem comprar sua liberdade, elas não vão para a cadeia. Enfim, tantas injustiças que nós poderíamos citar, que hoje existem como uma consequência do pecado que entrou na vida do homem. Mas a Bíblia nos fala assim, queridos, que Deus, através de Jesus Cristo, Ele se fez justiça no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser justificados diante de Deus. Eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 30. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação,
para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém, queridos? A Bíblia nos fala então que a justiça é uma posição em Cristo. A justiça no sentido estreito quer dizer o que dá a cada um o que merece. A justiça restaura o que foi perdido com a queda. Ou seja, queridos, Deus ele é um Deus de justiça. Amém? Deus tinha um propósito no coração dele quando criou o homem. Mas a partir do momento que o homem quebrou essa aliança com Deus, ele se tornou pecador, ele perdeu a comunhão com Deus. E Deus anelava no seu coração restaurar essa comunhão. Mas Deus é um Deus de justiça. Então Deus enviou Jesus Cristo, porque Jesus Cristo se fez justiça por nós. Queridos, eu estava meditando nessa palavra e eu comecei a analisar a vida de Jesus. A Bíblia fala assim que Jesus ele viveu 33 anos sobre a terra, mas Jesus nunca pecou. Amém? Jesus nunca pecou. E a Bíblia fala assim ainda mais, né? Jesus ele cumpriu todo o propósito que Deus tinha para ele sobre a terra. Então Jesus foi justo, ele nunca pecou. Jesus ele pregava a palavra, ele curava os enfermos, ele fazia sinais, prodígios, maravilhas, ele era um ser perfeito, ele nunca pecou. Então, queridos, a Bíblia fala assim que Jesus ele foi enviado à terra para assumir o nosso lugar diante de Deus. A partir do momento que Jesus cumpriu toda a justiça, porque ele nunca pecou, quando nós cremos em Jesus Cristo e nós entendemos que ele tomou o meu e o teu lugar naquela cruz, nós passamos a ser justos diante de Deus. O Senhor começou a falar comigo que você sabia que você é mais amado que os anjos? Amém? Você é mais importante que os anjos? Glória a Deus. Por que eu digo isso, querido? Porque a Bíblia fala assim que quando Satanás se rebelou contra Deus e ele foi expulso do céu, fala assim que 1/3 dos anjos seguiram Satanás. Mas nós não vemos em nenhuma parte da Bíblia dizendo que Deus foi atrás dos anjos pedindo para eles voltar. Mas glória a Deus, porque o Senhor veio atrás de nós. E é por isso que eu digo que nós somos mais amados do que os anjos. Porque nós também, a semelhança de Satanás, nós nos rebelamos contra Deus, nós nos afastamos da presença dEle. Mas o que Deus fez? Ele veio atrás de nós. Ele veio nos resgatar para Ele, porque Ele queria que nós tivéssemos uma comunhão verdadeira com Ele. Queridos, a Bíblia fala assim que Jesus cumpriu toda a justiça quando Ele viveu sobre a terra, mas mesmo assim, Ele foi morto e Ele foi crucificado. E uma vez que nós cremos em Jesus Cristo, nós tomamos essa justiça sobre nós. Nós vivemos através de Jesus Cristo. Ou seja, Deus, quando Ele olha para mim e para você hoje, Ele não vê mais a gente pecador e miserável, mas Ele vê Jesus Cristo na nossa vida. E é através de Jesus Cristo que a justiça de Deus é completamente restaurada em nós. Através de Jesus Cristo, hoje nós temos acesso à presença do Pai. Através de Jesus Cristo, nós temos comunhão com Deus, uma comunhão perfeita hoje com Deus. A Bíblia fala assim que Deus, Ele olha para mim e para você, né? Nós somos iguais a Jesus para Deus. Nós estamos no mesmo nível que Jesus para Deus, porque nós somos cordeiros com Cristo. Nós temos todos os direitos que Jesus tem. Então nós estamos diante de Deus no mesmo patamar de Jesus. Claro que Jesus é soberano sobre nós. Ele é o nosso Rei e Ele é o nosso Senhor. Nós nos submetemos à autoridade de Jesus Cristo. Amém? Mas Jesus, queridos, Ele conquistou todas as coisas para nós. E a Bíblia fala assim, nesse texto que nós lemos, Mateus capítulo 5, versículo 6, que é bem-aventurado, ou seja, é feliz aquele que tem fome e sede de justiça. Ou seja, é bem-aventurado, é feliz aquele que deseja viver o plano completo de Deus sobre a terra. Assim como Deus tinha um plano em Jesus Cristo, quando Ele enviou Jesus Cristo com um propósito, Deus enviou, Deus fez, eu e você também com um propósito pré-estabelecido dentro do seu coração. E quando nós temos fome e sede de justiça, eu digo assim, Deus, eu quero viver o teu plano. Senhor, eu abro mão da minha natureza pecadora, eu abro mão
os sonhos do teu coração. Sabe, queridos, Deus começou a falar muito forte comigo que é muito melhor uma igreja que ainda não é batizada no Espírito Santo e que tem fome e sede de Deus, do que uma igreja que já foi batizada no Espírito Santo, mas que perdeu a fome e a sede de Deus. Sabe, queridos, trazendo isso para o nosso contexto, quero me direcionar principalmente aos jovens, né? Muitas vezes hoje nós vemos que o inimigo ele tem tentado contra a juventude distrair a juventude. Ele tem tentado, eu não sei, a maioria que já passou por isso, já pensou assim, quando você está com muita fome, aí o almoço vai demorar para ficar pronto e você vai lá e come uma bolachinha, só para dar uma patadinha. Quantos já fizeram isso? É muitas vezes isso que Satanás faz, Deus, com a igreja de Jesus. Porque Satanás fica dando bolachinha para você, fica dando coisas, mentindo para você que você precisa de coisas que você não precisa. Satanás ele tenta incutir dentro do nosso coração que nós precisamos de coisas que nós não precisamos. Ele tenta dizer para nós que nós precisamos de muito dinheiro, que nós precisamos ter um carro novo, que nós precisamos de uma casa nova, que nós precisamos de um marido, que nós precisamos de uma esposa, que nós precisamos de tantas coisas. Querido, não que essas coisas sejam pecados, entenda bem isso. Só que nós passamos a voltar toda a nossa fome e a nossa sede, que devia de ser por Jesus Cristo, pelo seu propósito e por ser aquilo que Ele nos criou para ser. Nós passamos a voltar toda a nossa vida com uma sede, uma fome de conquistar coisas, de sermos reconhecidos, de termos dinheiro, de termos posições, de termos títulos. E muitas vezes a nossa fome e a nossa sede não está voltada para Jesus, mas está voltada para outras coisas. Sabe, queridos, às vezes nós chegamos na presença de Deus e nós pensamos assim, mas por que Deus não falou comigo hoje? Por que o louvor não fluiu? Por que isso? Por que aquilo? Sabe por quê, queridos? Nós chegamos na presença de Deus tão cheio de coisas, tão empanturrado de coisas que nós vimos, que nós não conseguimos sentir fome de Deus. Nós chegamos empanturrados de coisas que vimos na televisão, nós chegamos empanturrados de coisas que vimos na internet, nós chegamos empanturrados de conversas, muitas vezes, que não tem nada de Deus, que não edificam em nada, que não trazem nada para nós. E aí nós chegamos na presença de Deus e ainda ficamos chateados, Deus, por que todo mundo recebeu? Por que o Senhor tocou em todo mundo, mas o Senhor não me tocou? Queridos, um dos caminhos que o Senhor ministrava muito forte ao meu coração, para nós conquistarmos tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos ter sede e fome de justiça. Jesus é a própria justiça. Sabe, queridos, eu não sei se você tem distraído o teu coração com muitas coisas. Eu não sei como está a fome e a sede por Ele no teu coração. Mas eu quero dizer, essa semana eu recebi uma mensagem de uma jovem. Essa mensagem diz assim: se você perdeu a fome e a sede por Deus, você já morreu. É isso, Ana? Você está morto. E é verdade, querido. Quantas pessoas fazem parte de uma igreja, vêm para os cultos e dizem: eu faço parte da igreja tal. Como se isso pareça alguma coisa. Queridos, Deus deseja despertar o nosso coração enquanto igreja, para termos fome e sede por Ele, desejo por Ele. Sabe o que eu entendo dentro dessa palavra? Deus não quer uma igreja satisfeita. Deus quer uma igreja sedenta, apaixonada, que sabe que existe muito mais para Deus derramar. Talvez você diga assim: mas eu já li a Bíblia 2, 3 vezes, eu conheço tudo. Você está enganado. Deus tem coisas novas para revelar para nós a cada dia. Se você chegou naquele estágio que você acha que você conhece tudo de Deus, querido, eu quero dizer para você, infelizmente, você está morto e não sabe. Porque Deus, Ele é um Deus de novidade. Deus quer dar coisas novas para nós. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência de um casamento e fazer um lanche em casa antes de ir. Quantos já fizeram isso? Você pensa assim: vai demorar o casamento, né? A noiva tem toda a passação de fotos, então eu vou fazer um lanchinho. Eu já fiz isso. Às vezes você olha, está colocada aquela mesa assim, coisa linda, né? Só guloseimas, coisas deliciosas. Você vai lá e você pega um pouquinho de cada coisa e você come, e às vezes você até chega em restar no prato. Está uma delícia, está gostoso, mas não desce, não vai. É assim que nós fazemos com Deus, queridos.
canção que fala: quero me esvaziar de mim. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos jogar fora tudo aquilo que nós temos comido, que muitas vezes não tem trazido nada para a nossa vida, muitas vezes não edifica em nada a nossa vida. Nós temos que nos esvaziar dessas coisas e começar a pedir para Ele: Senhor, comece a gerar a fome e a sede pelo Senhor. Sabe, queridos, uma pessoa com fome e sede, ela perde a compostura, não é verdade? Se você ficar 2, 3 dias sem comer, às vezes no jejum, no propósito, mas a hora que você chega na frente da comida, você não tem etiqueta, ou alguém tem etiqueta. Não, você perde toda a etiqueta, não é verdade? Você quer comer aquilo, você sabe. Queridos, eu não sei quantos já viram na televisão aqueles países lá onde há muita fome, e aqueles aviões passam e jogam arroz, e aquelas pessoas elas começam a catar aqueles arroz do chão, e enfiar na boca e comer aquilo. Talvez, querido, você nunca sentiu fome e sede na tua vida. Uma fome e uma sede desesperada. Mas é assim que o Senhor quer gerar em nós. Um desespero por Ele. Um inconformismo com o estado em que você se encontra. Isso é fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados aqueles que querem, que desejam, que não se conformam com o estado onde estão. Queridos, nós temos que olhar para nós e dizer: Senhor, eu não me conformo. Eu não me conformo muitas vezes ainda falar coisas que não devem falar. Eu não me conformo, Senhor, porque às vezes eu fico irritado e acho de maneira errada. Senhor, eu não me conformo com o pecado, eu não aceito, eu não quero mais isso. Fome e sede de justiça, querida, é você querer mudança na tua vida. É você ser desesperado por Ele e dizer: Senhor, eu não quero mais pecar. Eu não quero mais pecar. Que nós possamos pedir para Deus, que nós possamos ser tão bom em servi-lo como nós éramos em pecar. Não é verdade? Porque antes de conhecer Jesus, querido, nós éramos muito bons em pecar. Mas agora que nós conhecemos Jesus Cristo, nós temos que ansiar ser tão bom em servir a Deus como nós éramos quando nós pecávamos, quando estávamos em pecado. Queridos, quantas vezes Satanás tenta dizer para você que você precisa de coisas que você não precisa? Fome e sede de justiça. É isso, queridos, é isso que satisfaz o coração do homem. É isso que nós precisamos. Eu quero que você abra lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, 17 e 21. Esse texto fala que nós somos feitos justiça de Deus. 1 Coríntios 5, do 17 ao 21. É segunda. Eu botei primeiro, mas é segunda. Segunda? É a segunda, agora eu quero. 2 Coríntios, do 17 ao 21. Bem, queridos? Diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiando a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, queridos, Jesus ele tem um sonho para o nosso coração, queridos. Jesus, ele deseja estar vivo em nós. Ele deseja viver em nós, para que através dele nós possamos realizar todo o propósito que Deus tem sobre a terra. Porque Deus tem propósito. Existem tantas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. E Deus não vai descer pessoalmente do seu trono para fazer a obra, mas Ele vai usar pessoas, Ele vai usar as nossas vidas. Então, queridos, uma vez que Jesus conquistou isso para nós através do seu sangue,
Então Jesus, ele fez muito mais do que perdoar os nossos pecados, do que apagar os nossos pecados através do seu sangue. Uma vez que Jesus morreu na cruz, e uma vez que eu vou para a cruz juntamente com Ele, sou crucificado juntamente com Cristo, Deus, Ele me livrou da minha natureza pecadora. Ou seja, eu sou nova criatura, eu vivo para Deus, Jesus vive em mim. Querido, o pecado não tem mais poder sobre nós, o pecado não nos domina mais, porque nós somos feitos justiça de Deus. Nós somos criados em Jesus Cristo para andar com Deus, para ter comunhão com Deus. Amados, nós precisamos entender algumas coisas. A graça é algo tão forte na nossa vida, mas nós tantas vezes, eu tenho 15 anos de conversão, acho que até mais do que isso, e eu confesso para vocês assim, que por muito tempo eu tive dificuldade de aceitar a graça de Deus na minha vida, porque eu achava que eu tinha que fazer por merecer, eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa para estar na presença de Deus, eu achava que eu tinha que ter boas ações. Eu sabia de Jesus, eu sabia do sangue, mas eu achava que dependia de mim algo para estar diante de Deus. Mas a Bíblia fala, queridos, que uma vez que Jesus morreu naquela cruz, uma vez que eu sou pregado juntamente com Ele, a natureza de Deus, ela vem morar em mim. Ou seja, aquela velha natureza, ela foi morta, ela foi pregada na cruz por Cristo. E hoje nós vivemos para Deus. Nós vivemos em Deus e para Deus. Essa semana eu vi uma história que eu achei bem interessante, que eu queria compartilhar com vocês, sobre a graça, né? Diz que um casal, ele tinha uma única filha, e um dia esse casal saiu e deixou sua filha em casa, e chegou um bandido lá, e ele violentou a filha, matou a filha desse casal, roubou os bens e fugiu. E esse casal, quando chegou e viu a sua filha morta, eles sofreram demais com essa situação. Mas passou um determinado tempo, esse bandido, ele foi localizado pela polícia. E a polícia ligou para esse casal e falou: vem aqui, porque nós encontramos o assassino, aquele que matou a sua filha. E esse casal, ele foi até esse homem, e ele olhou para esse homem, e esse casal falou assim: nós perdoamos você. E não só perdoamos você, nós queremos adotar você. Nós queremos que você vá morar na nossa casa, e nós queremos que você seja o nosso filho, e você vai ser herdeiro de tudo que nós temos. É isso que Jesus fez conosco. É isso que Jesus fez. Queridos, nós não merecíamos em nada nós merecíamos, mas Ele nos resgatou. E há uma outra história que eu ouvi, que eu achei interessante, quando eu falo que nós temos dificuldade de entender a graça. Conta-se que num vilarejo existia um homem que ia lá, cobrava o aluguel das casas, ele era um homem carrasco, ele chegava lá e exigia aluguel, e era um aluguel absurdo, ele humilhava aquelas pessoas, e as pessoas, às vezes ele ia 2 vezes por mês e ia cobrar o aluguel daquelas casas, e as pessoas elas sofriam muito com isso, porque esse homem era muito carrasco. Aí um dia chegou nesse vilarejo um homem que foi lá, ele olhou toda aquela situação e ele foi e comprou todas aquelas casas daquele vilarejo. E ele chegou em cada um, né, dos habitantes daquelas casas e entregou um contrato. Um contrato que fala de complemento, é esse contrato? Entregou um contrato para aquelas pessoas dizendo: ó, a partir de hoje essa casa é tua, está aqui o contrato. Você não precisa mais pagar aluguel, você não precisa mais ser subornado com você, está aqui, está pago, essa casa é tua. Só que passou um tempo e aquele homem carrasco começou a voltar naquelas casas novamente e a exigir aluguel. A exigir que queria aluguel: não, você tem que me pagar porque essa casa é minha. E por incrível que pareça, muitos pagavam o aluguel para aquele homem. Queridos, nós somos assim. Jesus Cristo já pagou a dívida. Jesus Cristo já morreu no meu e no teu lugar. Tá? Jesus, ele esqueceu, não existe mais pecado. Porque uma vez que nós cremos em Jesus, nós somos feitos nova criatura. Ou seja, nós nascemos de novo. Aquilo que nós fizemos antes de conhecer Ele não importa, não existe mais para Deus. É passado, acabou. Mas muitas vezes Satanás ele faz como esse homem carrasco, ele chega a querer cobrar aluguel. E muitas vezes nós damos propina para o diabo, porque nós achamos que ele tem poder.
hoje. Eu falei assim, Jesus, quando o Senhor viveu sobre a terra, o Senhor curou enfermos, paralíticos andaram, cegos enxergaram. A palavra, a Bíblia fala lá que no caminho de Emaús, quando aqueles discípulos ouviram Jesus, fala assim que ardia o coração deles quando Jesus falava. Eu comecei a falar, Deus, esse é o teu propósito para nós? E o Senhor falou, esse é o meu propósito. Ou seja, queridos, Deus fez tudo isso por nós, porque Ele deseja que eu e você, sejamos tão usados como Ele foi usado, como Jesus fez. A Bíblia fala assim, se nós temos em Jesus obras maiores, nós vamos fazer. Ou seja, queridos, nós já morremos com Cristo, já fomos enterrados, sepultados, já não existe mais a velha natureza. Agora o nosso viver é um viver para Deus. E o projeto de Deus para nós é que nós tenhamos sede por essa justiça de Deus. Tenhamos sede por ver paralíticos andar. Tenhamos sede por ver os cegos enxergar e os mudos falarem. O projeto de Deus para nós é que no momento que nós começarmos a pregar Jesus para as pessoas, o coração delas comece a arder e comece a queimar. Queridos, Jesus ele não está mais em pessoa aqui, mas Ele deixou o Espírito Santo e o Espírito Santo habita dentro de nós. E o projeto de Deus é que nós façamos o que Jesus fez e obras maiores ainda, porque é isso que a palavra de Deus fala para nós. Então, uma vez, querido, que você entende essa palavra, o que é ter fome e sede de justiça, você vai dizer, Senhor, eu quero viver como o Senhor viveu. Senhor, eu quero fazer as obras que o Senhor fez. Senhor, eu quero pregar e multidões vão se converter a Ti. Esse é o projeto de Deus. Mas se nós não tivermos sede e fome por isso, queridos, nós vamos levar uma vida como tantos outros. Tá? Vamos prosperar, amém. Talvez você seja bem sucedido em muitas coisas, mas isso não vai satisfazer o teu coração. Porque isso, queridos, são intoxicações que o diabo tenta lançar sobre nós para nos distrair a nossa fome. Deus criou o homem dentro do interior dele com essa sede e essa fome de ser como Ele é. E às vezes a gente começa a perder tempo com tantas coisas, achando que aquilo vai suprir o teu e o meu coração. Não vai suprir, querido, porque a fome e a sede que está dentro de você não é por um namorado, é por Jesus. A fome e a sede que está dentro de você, essa insatisfação que muitas vezes nós temos, não é por ter um carro novo, é por Jesus. Queridos, uma vez que nós recebemos Jesus verdadeiramente na nossa vida, nós passamos a ter aquela vida abundante que a palavra de Deus fala. E tem tantas pessoas que dizem, mas eu conheço Jesus, eu ando com Jesus, por que eu sou frustrado? Porque você não entendeu que a fome e a sede que está dentro de você é de justiça, não é de coisas que o mundo pode te dar, não são de coisas ao teu redor. Só Jesus pode suprir a sede e a fome que existe dentro do nosso coração. E se nós não entendermos isso, nós vamos passar 100 anos na nossa vida sobre a terra e vamos chegar lá e quando nós estivermos morrendo, nós vamos olhar para trás e dizer que não valeu a pena. E vamos ser frustrados e dizer, Senhor, mas quantas vidas eu ganhei para Ti? O que eu fiz? Nós precisamos ser despertados para isso. Nós precisamos. Só peca aquele que desce da cruz. Nós precisamos estar crucificados com Cristo. Nosso eu, a nossa vontade, para passar a viver a vontade de Deus em nós. Tem uma versão, não sei quem tem a Bíblia, a linguagem de jovens, fala que é feliz aquele que quer fazer a vontade de Deus. Leia lá para nós, né? A linguagem dos jovens. Mateus 5:6. Felizes aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Amém, queridos? O nosso alvo, queridos, nosso alvo é atingir a perfeição de Jesus. Amém? Enquanto você não atingir a perfeição de Jesus, querido, não se conforme. Não se conforme com o pecado. Sabe? Nós temos que deixar de ser conformados com o pecado.
aproxima de Deus e a cruz nos reconcilia com Ele. Eu queria deixar uma tarefa de casa para vocês. Eu queria que vocês lessem Efésios, porque Efésios ele mostra tudo aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Então que você tire essa semana para você ler Efésios, para você descobrir quem você é em Cristo Jesus. Eu queria estar lendo algo aqui, eu queria que você fechasse os seus olhos. Ele fala da crucificação de Jesus por um relato de um médico. O médico relatando a crucificação de Jesus, o sofrimento de Jesus. Diz assim: Jesus entrou em agonia no Getsemane e o seu suor tornou-se com gotas de sangue a escorrer pela terra. O suar sangue é um fenômeno raríssimo. É produzido por condições excepcionais. Para provocá-lo, é necessária uma fraqueza física acompanhada de um abatimento violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens deve ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudólicas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Os soldados despojavam Jesus e o prenderam pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas sobre as quais são fixas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Ou seja, esse era o chicote que Jesus sofreu. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, e de diferente estatura. Golpeavam com chibatadas a pele, já alterada por milhares de microscópias hemorragias de suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, o suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náuseas. Calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não tivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois do escárnio da coroação, com longos espinhos duros, como os de acácia, os algazes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram o couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocaram sobre os ombros de Jesus um grande braço horizontal da cruz. Pesava em torno de uns 50 quilos. A estaca vertical já estava plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulho. Os soldados o puxam com cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, afadigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Ele cai, a viga lhe esmaga, escorrega, lhe esfacela o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado com a sua túnica está colada nas chagas e ela é tirada à força. Quem já tirou uma atadura de gás de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Os soldados dão os puxões violentos. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas isso não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas, as suas chagas se enchem de pedregulhos. Depositam-lhe sobre o braço horizontal da cruz. Os algazes tomam as medidas. Com uma
apoiam sobre o pulso de Jesus. Com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor alucinante, agudíssima, que se fingiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. Provoca uma síndrome e faz perder a consciência. Em Jesus, não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo foi suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente com uma corda de violino esticada sobre a caveira. Cada movimento vibrará, despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará 3 horas. O carrasco do seu ajudante empurra a extremidade da crava, elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo-o tombar para trás e esconde na estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram no cérebro, no crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, em vez de diâmetro de coroa, e impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que ele levanta a cabeça, recomeçam as pontudas dores agudas. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a feder. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende a ponta de uma vara ou uma esponja embebecida em bebida ácida. Um uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos do corpo se enrijecem com uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps, esticados e levantados, os dedos se curvam. E como acontece em alguém ferido de tétano, é isso que os médicos chamam de tetania. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue sair. Jesus respira com a hábito dos pulmões. Tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor e os olhos saem fora da órbita. Mas o que acontece? Lentamente, em um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre os pregos dos pés, esforça-se a pequenos golpes e levanta, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que esse esforço? Jesus quer falar: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá elevar-se, tendo como apoio o prego nos pés. Atraídos pelo sangue que ainda escorre pelo coagulado, enxames de moscas zumbem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde, depois de uma tortura que dura 3 horas. Todas as suas dores, sede, as câimbras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe arrancam um lamento. Meu Deus, por que me abandonaste? Ele grita: tudo está consumado. Em seguida, um grande brado diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito.
E Ele morre no meu e no seu lugar. Queridos, Jesus pagou um alto preço naquela cruz por nossa causa. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ele morreu para nos atrair para perto dele. Jesus tem um sonho, querido, na minha e na sua vida. Ele quer cumprir. Ele conta comigo e com você. Do lado de Jesus havia duas cruzes. Nós precisamos ser crucificados na mesma cruz de Cristo. É nessa. É nessa cruz de Cristo que nós vamos. Morremos para nós. Dizemos: Senhor, eu quero viver para Ti. Eu quero cumprir os Teus sonhos. Eu quero cumprir os Teus propósitos. Eu quero alcançar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Mas Ele veio e Ele cumpriu toda a justiça.
Deus te ama, querido. Ele tem um propósito de vida para mim e para você. Basta você se entregar e dizer: Senhor, eu quero, eu preciso disso. Eu queria fazer um desafio nessa hora. Se você que nessa noite talvez ainda não entregou a vida para Jesus Cristo, verdadeiramente, sabe, queridos, e é muito fácil aceitar Jesus como Salvador. Todo mundo quer Jesus como Salvador. Mas nós temos que aceitar Jesus como Senhor da nossa vida. Senhor sobre as nossas decisões, sobre todas as coisas. Ele tem que ser Senhor. Eu tenho que morrer para mim. Eu tenho que morrer para a minha vontade. Eu tenho que viver para Ele. Isso é aceitar Jesus. Aceitar Jesus é entender que eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Às vezes nós fazemos tão apenas na igreja para aceitar Jesus e todo mundo quer. Claro que todo mundo quer. Mas você quer morrer? Você quer ir para a cruz? Então, querido, eu quero desafiar. Se tem alguém aqui, que você deseja morrer para você e viver para Cristo, eu quero que você venha aqui na frente. Se você deseja morrer para você e viver para Jesus, talvez você diga assim: ah, mas eu já decidi por Jesus. Mas talvez o Espírito Santo esteja queimando forte no teu coração nesse momento, dizendo para você que existem coisas na tua vida que precisam ser crucificadas. Existem vontades que você precisa levar para a cruz. Ele está aqui. Eu quero desafiar você que deseja isso, que você venha aqui na frente. A Bíblia fala que Jesus ficou nu naquela cruz lá e Ele não se envergonhou. E muitas vezes nós temos vergonha de ir para frente porque nós achamos que as pessoas vão olhar para nós. Queridos, não deixa nem aí quem vai olhar para você. Jesus está olhando para você e é isso que importa. É isso que importa. As pessoas vão falar, não importa. O que importa é o que Deus vai falar ao teu respeito naquele dia. Existe mais alguém que quer tomar uma decisão com Jesus nessa noite? Eu quero que você venha aqui na frente. Em nome de Jesus, nós vamos orar com você. Aleluia. Feche os teus olhos, cara. Fique com os teus olhos fechados. Existe mais alguém corajoso que quer ir para a cruz? Quero que você venha aqui. Se você quer ir para a cruz, talvez você diga assim: eu já aceitei Jesus, mas eu não fui para a cruz. Quero dizer para você que essa é a noite que você ir para a cruz. Ter fome e sede
Comece a orar. Comece a pedir isso dele. Comece a se arrepender. Se você tem intoxicado no teu coração, perdido tempo